sessão passada, onde Vossa Excelência, inclusive, foi enfático em até nessa questão da necessidade do tema vir a debate aqui nesta comissão, principalmente levando em consideração qual o papel e de quem, na realidade aqui, nós podemos cobrar responsabilidades. Tá? Eu acho que é importante a gente separar as coisas. Porque o que não deve entrar em discussão aqui é se tem uma quantidade de críticas a um ou uma quantidade de elogios a outro. Se isso pode ser mensurado pela quantidade de páginas que elogiam Fernando Henrique ou a quantidade de páginas que criticam Fernando Henrique Cardoso, mas na realidade o que nós temos que discutir é qual é a assertiva, qual é o correto para a elaboração de livros didáticos. Então, acho que é importante que esse debate caminhe exatamente, talvez até na linha do que colocou o senador Cristóvão. O que é que efetivamente deve compor um livro de história? De que forma devem entrar em debate relatos, informações e fatos contemporâneos? Como isso se estabelece? Que publicação nós tratamos enquanto uma publicação sendo um livro efetivamente de história ou um conjunto de informações para utilização de forma didática numa sala de aula? Portanto, esse aqui é o debate que nós temos que fazer, inclusive com o MEC, para que definamos qual deve ser a orientação didática para a adoção de material em sala de aula. Tá? Porque se fosse assim, senhor presidente, nós entraríamos numa seara, que talvez aqui para o fato histórico ou para a história, a gente tenha talvez a capacidade de ficar escorregando por conta eu diria até das imprecisões, ou dessa boa chamada que o senador Cristóvão fez, de que forma que no tempo nós vamos classificar o que verdadeiramente é um fato histórico ou que ainda não se constitui enquanto um fato histórico. Essa relação se estabelece inclusive com o passar do tempo. O que não se processa, por exemplo, numa aplicação com material didático da matemática, das ciências exatas, onde você tem elementos que não se relacionam com fatos históricos nem produzidos por homens, aqui a partir das suas atitudes, da relação política, da ocupação de cargos públicos. Ainda que na própria matemática ou na física nós tenhamos que utilizar cada vez mais elementos do cotidiano para, digamos assim, melhorar a absorção de uma etapa do ensino. Então, portanto, senhor presidente, eu acho que se esse é o foco, não tem por que a gente aqui pegar e trabalhar numa lógica de que a comissão vai discutir aqui agora, nós vamos trazer aqui sei lá, como é que a gente podia chamar isso, para medir de que forma esse ou aquele foi contemplado. Então, se tem erro na origem, se tem erro na concepção desse material produzido, o debate tem que ser feito, inclusive, não só com quem produziu, mas com quem orienta eu diria, essa prática no Brasil, que é o nosso Ministério da Educação. Então é importante que o Ministério da Educação perceba que a sua participação num debate como esse não é para só prestar esclarecimentos, porque isso se consagrou, mas é com o objetivo de corrigir o rumo e produzir algo concernente e consequente, essas questões para serem aplicadas em sala de aula. Então, portanto, esse é o foco do debate. É de que forma, porque senão não cumpriria o papel nosso aqui só para avaliar, tá bom, fez isso, não fez e tal, e aí vai fazer o que com esse material? Recolhe e produz qual material? Qual deve ser o material que deve ser produzido? Então, se tem essa crítica, o correto não é nem satanizar aqui a Associação Brasileira de Editores, nem tampouco achar que esse debate a posteriori o MEC pode entrar. Na minha opinião, isso é algo que tem que ser feito prioritariamente com o MEC,
definindo essa questão, aí chegaremos à conclusão de que o material produzido tem sob a concepção, ou seja, encontra divergências com a concepção para a sua produção. A partir daí, discute-se a possibilidade efetiva da mudança desse material, do seu recolhimento e de outras atitudes. Então eu creio, senador Cristóvão, que o mais prudente, com todo respeito à presença do membro da Associação Brasileira de Editores, é que nós deveríamos fazer primeiro esse nível de debate e, consequentemente, já discutir com a associação quais devem ser as mudanças. Eu parto do princípio que não dá para achar que o MEC não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Eu não estou dizendo que o MEC é responsável, mas responsável pela publicação. Mas o MEC é responsável pela orientação, pelo planejamento, pela definição, pelo que deve ser aplicado. Esse é o organismo, não é a Associação Brasileira de Editores que é responsável pela condução desses processos da educação no Brasil. Ela é responsável pela edição. Não é responsável pela conceituação do que deve ser aplicado em sala de aula e o que deve ser produzido para ser distribuído aos nossos estudantes em todo o país, ou seja, na nossa educação. Então, portanto, eu acho que era importante que a gente organizasse esse debate nessa linha, porque aí nós teríamos condição de, talvez, entre nós, trabalharmos melhor essa questão desse conceito e, a partir daí, até ouvir a associação, a dizer, a partir do que foi feito, que orientação, onde é que tem negligência, com a intenção que eu creio que é a intenção de Vossa Excelência e de todos nós aqui, que é buscar corrigir, se porventura falhas encontrarmos, ou sob a nossa ótica, ou efetivamente sobre a ótica do coletivo que aqui se apresenta. De qualquer forma, senador, o debate dessa reunião foi produtivo. Em seguida, nós vamos ter a sabatina